Sinta aquela dor nos joelhos toda vez que você sobe escadas. E essa dor no joelho é um sinal de alerta para nós. Ou seja, você pode fazer muita coisa para eliminar esse sinal de alerta. E o corpo desativa esse sinal de alerta automaticamente quando os joelhos estão aliviados. Esses 3 exercícios que faremos agora ajudam muito nisso. Seja curioso e faça comigo para sentir o que acontece. Para o primeiro exercício, vamos ficar de joelhos agora. E se você protestar agora dizendo, eu não consigo fazer isso, isso dói muito, e assim por diante, eu entendo totalmente. Mas a informação é, o exercício mais simples para aliviar seus joelhos, você faz ajoelhado. E é por isso que vamos resolver o problema de outra forma. Não é para abandonar o exercício por dificuldade, mas adaptá-lo para que quem tem joelhos sensíveis também consiga praticar. O que você precisa entender? Seus joelhos, que aqui são sensíveis, geralmente são sensíveis por esse motivo, porque esse músculo grosso aqui, o quadríceps, está sob muito estresse e com muita tensão. Por isso, algumas unidades de detecção, os chamados receptores, reagem sensivelmente à dor. Ou seja, afirmo que seus joelhos podem ser treinados até deixarem de ser hipersensíveis. Você só encontra uma maneira, só existe uma maneira de descobrir se isso funciona ou não. Você tem que tentar. Mas confia em mim, tá? Eu sei do que estou falando. Como vamos resolver o problema agora? Para o primeiro exercício, simplesmente colocando uma almofada macia embaixo ou dobrando um cobertor várias vezes até que ele fique bem grosso, ajoelhe-se sobre ela ou faça o exercício na cama. Isso funciona, mas escolha uma superfície adequada, pois ela é valiosa. E depois, o que faz? Quando você estiver nessa posição, vá bem devagar, sempre indo mais para trás. Talvez você já perceba, agora está puxando no joelho. Sim, claro, porque está tudo tão encurtado em você que já puxa nessa posição. Mas o que fazemos? Nós simplesmente alongamos o músculo que está encurtado cada vez mais, até que ele fique cada vez menos encurtado. Ou seja, ele vai ficando cada vez mais longo. E isso parece super simples, mas é uma maneira incrivelmente eficaz de resolver o problema. Vá cada vez mais para trás. Apoie-se bem, de modo que a intensidade seja aquela que você ainda consegue suportar bem. E alguns de vocês estão nessa posição, outros talvez estejam em outra, outros já estão quase embaixo. Não importa onde pratique, o objetivo é que um dia você esteja aqui. Não importa se será em 3 dias ou meses, porque cada passo nesse caminho deixa seus joelhos mais leves, menos sensíveis e menos doloridos. Você percebe isso imediatamente na escada, na maioria das vezes na hora. Ou seja, onde quer que você esteja agora, apenas alongue aí mesmo. Vou ficar assim por enquanto. Se você já chegou até aqui, pode fazer o que eu sempre faço também. Vá um pouco mais para trás, assim mais um dos 4 músculos encurtados será alongado. E aí o alívio é ainda maior. Mas você só faz isso quando conseguir sentar confortavelmente sobre os calcanhares. Caso contrário, apenas permaneça na sua posição. Continue alongando cada vez mais. E agora vamos fazer nosso treino de força. Ou seja, você tenta pressionar o peito do pé o mais forte possível contra o chão e esticar a perna ao máximo. Isso vai te dar força, porque os músculos precisam ser flexíveis, mas também fortes. E então relaxe. E então você percebe que consegue ir um pouco mais longe no alongamento. Não importa onde você esteja, sempre dá para ir um pouco mais. E então você faz de novo. Você pressiona seus pés contra o chão o mais forte que puder, pressione bem forte mesmo. Relaxe novamente e vá um pouco mais fundo e de novo pressione com força. Você quer pressionar os pés contra o chão, na cama, no cobertor dobrado onde você está. Não importa, pressione, pressione, pressione. Relaxe e vá um pouco mais fundo. E de novo, você pressiona, você pressiona, você pressiona, você pressiona. E relaxa e vai um pouco mais fundo. E então você vem, não importa de qual posição, vai para a posição de bruços. E então você puxa ativamente seus calcanhares em direção às nádegas, seus dedos dos pés em direção aos calcanhares. E puxa,
e puxa mais. E isso é tão valioso porque agora os músculos da frente e de trás, no seu joelho, na sua perna, aprendem a se ajustar uns aos outros e a se comunicar entre si sobre como sobrecarregar menos a articulação. E puxe, e puxe, e puxe só mais um pouco. E relaxe novamente. Agora levante-se, fique de pé. E dê alguns passos. Se você tiver uma escada, pode subir 1 ou 2 degraus agora mesmo. E você provavelmente vai perceber, poxa, isso já está muito mais fácil, certo? Ok? Essa foi a parte da frente. Agora vamos para a parte de trás. Principalmente as panturrilhas, pois puxam de baixo e causam dores no joelho devido ao excesso de tensão, já que a coxa é pressionada contra a parte inferior da perna. Você vai até uma parede, coloca o pé direito para trás, o joelho está completamente estendido. Veja até onde consegue ir para trás. Você sentirá o alongamento na parte superior da panturrilha. E então você vai indo cada vez mais para dentro. Só até o ponto em que você percebe que a parte superior da panturrilha ainda está se sentindo bem. Faça isso devagar e consciente. Apoie-se na parede, respire fundo e solte o ar lentamente. E vai entrando cada vez mais nesse alongamento. Preste atenção para que o pé de trás, ou seja, o meu direito agora, não fique virado para fora, mas sim apontando reto para a parede. Ou seja, formando um ângulo reto com a parede, um ângulo de 90 graus em relação à parede. E erro comum, a perna está um pouco dobrada, então você não sabe se meu joelho está esticado ou dobrado? Saia um pouco, estique bem ativamente e volte. E na maioria das vezes você percebe, não estava totalmente esticado. E aí você continua. E agora precisamos fortalecer a panturrilha, alongar e fortalecer ao mesmo tempo. Você empurra com a parte da frente do pé e com os dedos o mais forte possível contra o chão. Pressiona bem forte contra. Mantém o joelho esticado, pressiona bem, relaxa e vai mais fundo. Você percebe que está funcionando e sente isso em todo o treino de força? Isso fortalece o músculo nesse ângulo, onde é fraco. Depois você consegue alongar bem melhor. Continua. E de novo. Você pressiona a parte da frente do pé contra o chão. Pressiona bem forte. Pressiona bem forte e relaxa. E vai mais fundo. E mais uma terceira vez. Você pressiona contra o chão, certificando-se de que o joelho permaneça totalmente estendido. Relaxa e vai mais fundo. E agora você sai. Coloque a perna esticada na sua frente e puxe ativamente o pé e os dedos em direção ao joelho novamente. E ainda mais, se esforce. Esforço máximo agora significa ajustar ao máximo a tensão muscular em um bom estado. Sim, puxe mais. Mas, ainda mais, vejo que não está puxando direito. Puxe só mais um pouco, venha só mais um pouco. Eu estou vendo todos vocês. Puxe só mais um pouco e puxe, e puxe. E relaxe de novo. E agora vamos dar esse descanso também para o seu joelho esquerdo, claro, certo? Coloque o seu pé esquerdo para trás. Deixe-o reto para a parede. E você já percebe, a panturrilha. A panturrilha, a panturrilha. Muitas vezes a panturrilha ali está mais encurtada e mais tensa do que o músculo da frente da coxa. Preste atenção novamente para que o pé não aponte para fora, que ele fique bem apontado para frente. Você sente o alongamento. Abaixo da dobra do joelho. Escolha uma intensidade que ainda seja confortável para você. Vá sempre um pouco mais fundo. Mantenha o joelho completamente estendido.
Você percebe claramente como o joelho fica livre dessas forças excessivas. Precisamos de novo do nosso treinamento de força. Você pressiona a parte da frente do pé e os dedos o mais forte possível contra o chão. Pressione bem forte contra o chão. Relaxe e vá um pouco mais fundo. E de novo, você pressiona contra o chão. Pressione bem forte contra o chão. Agora você pode realmente se esforçar. Relaxe e aprofunde um pouco mais, mantendo o joelho estendido. E de novo, você empurra para baixo novamente. Empurre com bastante força para baixo. Pressione com força contra o chão. Um pouco mais forte. Relaxa e vai entrando cada vez mais. Depois você transfere o peso para o pé direito. Se levanta, coloca o pé esquerdo à sua frente. Joelho estendido. E puxa para cima de novo. E lembre-se, agora as forças entre a frente e atrás se equilibram novamente. Puxe para cima, panturrilha e levantador do pé. Eles estão conversando agora, por assim dizer, como eu sempre digo. Eles conversam. Como podemos nos esforçar ao máximo para nos apoiarmos bem um ao outro? E continue puxando, e puxe ainda mais e mais um pouco. E depois relaxe novamente. Tente isso se você ainda não tem o salva-joelho com alguns livros. E então você percebe, isso puxa muito mais com muito menos esforço. Fica aí a dica, dá uma olhada nisso. Agora mexa as pernas, levante os joelhos, suba na escada, suba alguns degraus e escreva nos comentários se você já sente alguma diferença. Minha aposta sem certeza, sim, você vai sentir muito. Compartilhe deste vídeo. Muitas pessoas idosas têm dificuldades nos joelhos, não conseguem andar ou subir escadas, marcando o início do envelhecimento. Precisamos nos prevenir. Por isso, envie a todos que querem manter os joelhos funcionando. Eles vão agradecer.